Olá, pessoal, boa noite a todos. Estamos aqui no nosso Happy Zoom Hour dos profissionais inquietos. E como inquietos, a semana ainda não terminou para a gente. A gente quer usar até o finalzinho essa semana e é por isso que a gente se reúne aqui toda sexta-feira, às 19 horas. Sempre com um convidado, sempre trocando ideias. Nesse momento, nós estamos fazendo de 15 em 15 dias, nós fazemos essa nossa reunião aqui, certo? Hoje, convidada muito especial, a doutora Andréia, mas quem vem apresentar ela é a nossa Vera Brito. Vera. Boa noite, pessoal, sejam todos bem-vindos. Sim, hoje nós temos diretamente de São Paulo, capital, Andréia Costa, né? Ela é empreendedora digital, ela é a fundadora da Samper Treinamento e Desenvolvimento, analista comportamental, ela é mentora de desenvolvimento acelerado. Se você quer acelerar, é com essa moça. Né? Ela também é facilitadora, ela tem a facilidade de identificar os caminhos e soluções para os entraves que as pessoas apresentam. E ela vivencia isso, esse é o propósito dela. Então, nós temos o prazer de receber a Andréia Costa, que a gente conheceu pessoalmente em São Paulo. Seja bem-vinda, Andréia, a fala é sua. Obrigada, boa noite. É uma satisfação muito grande poder participar desse momento, desse espaço dentro da plataforma dos profissionais inquietos. Sinto-me honrada pelo convite e pelo carinho de vocês que estão aqui presentes, vocês que estão acompanhando pelo canal do YouTube aí dos profissionais inquietos. Eu vim compartilhar um pouco da minha história para mostrar para vocês como que o autoconhecimento ele é uma chave mestra para que você se desenvolva, porque eu experimentei isso na prática e quero compartilhar isso com vocês. Bom, para vocês se localizarem, à minha direita aqui eu tenho uma colinha, só para eu não me perder e poder compartilhar aqui o assunto, o tema, de uma forma organizada, para eu não me perder e falar demais, que eu tenho esse problema de falar demais, mas eu vou procurar ser bem objetiva e espero realmente acrescentar, agregar algo na vida de todos vocês. Bom, eu separei aqui, para começar, 2 conceitos sobre o que é autoconhecimento. O primeiro conceito diz que autoconhecimento é o conhecimento de si mesmo, das próprias características, sentimentos, inclinações, etc. O segundo conceito é a capacidade que temos de entender a nossa personalidade e o que motiva as emoções que sentimos. Conhecer a si mesmo possibilita prever como reagir a determinadas situações, interpretando os sinais que a mente nos dá, para assim quebrar padrões de comportamento destrutivos e elaborar novas formas vantajosas de viver a vida. Eu gosto dessa definição, porque quanto mais a gente se conhece, facilita as relações humanas, facilita o nosso convívio, o convívio consigo mesmo, a percepção do seu mundo, da sua realidade e principalmente do seu potencial. Isso é fundamental. E às vezes a gente deixa isso de lado. A gente adquire novos conhecimentos, o que é bom, a gente está em constante transformação, então é natural que a gente se envolva com coisas novas e, com isso, amplie o nosso repertório de conhecimentos diversos. Mas, às vezes, a gente esquece de olhar para dentro, de entender como acessar os nossos recursos. E aí, isso nos causa alguns entraves. Isso bloqueia o nosso desenvolvimento de um modo geral. Acontece muito quando a gente se coloca, algumas pessoas se põem numa bolha, digamos assim, numa zona de estagnação, né? Como eu disse, a gente está em constante transformação, mas há um meio de desacelerar esse processo de transformação, quando a gente se acomoda na chamada zona de conforto. A gente desacelera a nossa transformação, o nosso desenvolvimento. É quase como se a gente parasse no tempo. Essa é a impressão que a gente tem. E eu vivi isso
na época em que eu trabalhava apenas com música, eu trabalhava para um segmento específico do mercado, e eu fiquei por volta de 15 anos dentro dessa bolha de estagnação, porque era mais fácil. Eu já conhecia como tudo funcionava, só que eu fiquei alheia a tudo que acontecia ao meu redor. E eu fiquei encruada, travada com isso. E nesse tempo, eu deixei passar oportunidades, eu nem enxergava essas oportunidades. Meu pai costuma dizer que a gente só vê aquilo que está preparado para ver. Às vezes nos ocorrem situações, acontecem situações, e a gente fica impedido de aproveitar, de enxergar aquela situação como uma oportunidade, porque os nossos olhos não estão preparados para aquilo. A gente não se preparou para aquele momento. A gente não estava acompanhando aquele movimento, e a gente perde oportunidade. Quantas vezes isso já não aconteceu? E com algumas pessoas é um ciclo que se repete. A maneira da gente quebrar esse ciclo é olhando primeiro para dentro de nós, parando para pensar, para refletir como está a sua vida hoje, em que momento da sua vida, principalmente isso, em que momento você está na sua vida, em que momento, o que você tem feito, aquilo que você planejou, aquilo que você almeja alcançar, a vida que você está vivendo, está te conduzindo para a realização desse propósito, daquilo que você planejou? Será que você consegue, de fato, imprimir o seu potencial, as suas fortalezas? Você consegue imprimir o seu conhecimento, as suas habilidades naquilo que você faz? Você consegue direcionar o seu foco, o seu potencial para aquilo que você quer realizar? Enquanto eu estava nessa bolha da estagnação, nessa zona de conforto, vivendo um mundo paralelo, passaram várias oportunidades e eu não enxerguei. Eu precisei levar uma sacudida da vida. A empresa, eu tinha uma microempresa, então eu estava relativamente confortável, trabalhando com o meu negócio, meu pequeno negócio, só que o meu negócio ia mal. E em 2012, quando eu estava no ano de completar 40 anos, em que eu estava buscando buscando essa estabilidade, né? Perto disso, eu perdi o veículo da empresa, cheio de materiais, né? O veículo foi furtado, a empresa já não estava, a microempresa não estava bem economicamente, e de repente eu me vi na estaca zero. Na estaca zero, apesar do carro ter seguro, o seguro não cobria o valor do material que eu tinha dentro do carro, eu tinha dívidas pela má administração que eu vinha conduzindo o meu negócio, e foi aí que eu parei e tive que me olhar para a minha dura realidade. Eu parei, analisei a minha vida e vi que precisava recomeçar, encarar aquela situação como uma oportunidade de sair da estagnação e de conhecer melhor do que eu era capaz, porque até então, quando a gente não se expõe ao novo, a gente se acomoda, não se expõe ao novo, você não sabe do que realmente você é capaz. Porque você fica ali vivendo a sua vidinha, tudo sob o seu controle, mais ou menos como você queria, como você imaginou. Ah, não está muito bom, mas está dando para levar. Então, você não sabe do que realmente você é capaz. E o nosso cérebro, ele trabalha economizando energia. Então, é muito cômodo. O cérebro cria padrões, de acordo com as situações que a gente vai vivendo, ele cria padrões pré-estabelecidos, e você simplesmente reage àquilo, você nem pensa. A gente vai agindo no automático e vai levando a vida no automático. Só que é uma vida pobre no sentido de que você não se expõe ao novo, você não se desafia, você não encara as situações, as adversidades como oportunidades de você mostrar o seu valor. E naquele ano de 2012, eu fui desafiada pela vida a recomeçar, a sair da bolha, da zona de conforto e construir uma nova trajetória na minha vida.
E eu comecei a perceber que eu tinha muitas habilidades, que eu tinha muitos recursos ali debaixo do tapete e que poderiam me beneficiar e me fazer, de fato, mais feliz, alcançando outros patamares na minha vida. Então, eu voltei a trabalhar, eu vivi uma experiência de ter que trabalhar, começar de baixo numa empresa de telemarketing, na época, eu estava muito tempo fora do mercado de trabalho, bem desatualizada de tudo. E só que em tudo que eu faço de uma maneira muito intensa. Então, eu trabalhava com vendas, eu comecei a estudar aquele produto para encontrar a melhor maneira de abordar o cliente e, de fato, convencer o cliente que aquilo que eu estava oferecendo para ele era bom. Eu vendia seguro de internação de acidentes pessoais. Vocês bem sabem que o brasileiro não está na cultura do brasileiro adquirir seguro. Não está na cultura do brasileiro. Quanto mais um seguro de internação de acidentes pessoais, o que é isso? O brasileiro, muitas vezes, ele até adquire seguro de vida, seguro da casa, seguro do carro acaba sendo normal, mas seguro de vida e seguro da casa, quando ele procura o banco para fazer o empréstimo, e aí o gerente coloca aquela situação para ele, olha, adquire esse seguro aqui, a gente vai liberar o empréstimo para você. Não é da cultura do brasileiro comprar seguro. Então, eu tinha que vender, porque eu vivia de comissão, vender um produto que poucas pessoas conheciam e que não fazia parte da cultura, não faz parte até hoje da cultura dos brasileiros. O que eu fiz? O que eu tive que fazer? Eu tive que voltar a estudar de uma forma profunda e encontrar uma maneira de tornar aquilo mais agradável. E eu descobri que eu era capaz de reunir coisas do dia a dia, situações fresquinhas do dia a dia, apresentar isso como argumento para mostrar para o cliente que valia a pena ele comprar aquele seguro. Ah, André, mas por que você está falando tudo isso? O que isso tem a ver com autoconhecimento? Tem a ver que quando a gente se dispõe a aprender, a estudar, a nos aprofundar, a ter um foco naquilo que a gente deseja, naquilo que a gente almeja, naquilo que a gente precisa, a gente acelera a nossa curva de aprendizado, a gente acelera o nosso desenvolvimento. E a gente se prepara justamente para aqueles momentos, para aquelas oportunidades que surgirão. E surgiram. Eu estava focada, empenhada, e dentro daquela empresa eu pude crescer dentro daquela empresa, eu pude ser promovida em pouco tempo, eu consegui crescer, eu consegui esgotar várias possibilidades de viver o novo. Alguém que estava fora do mercado há tanto tempo, pôde, entendendo os seus recursos, entendendo a sua bagagem de conhecimento, acreditando no seu potencial, acreditando que valia a pena empreender como empregada, né? Como empregada de uma empresa, que muitas vezes isso não acontece. As pessoas acabam pensando, em alguns momentos, que não vale a pena ela se dedicar naquela empresa porque, o meu chefe não me dá valor, o meu líder, o meu gestor nem sabe que eu existo. Mas quando você se dedica, mesmo que aparentemente aquilo não seja importante ou não seja notado, não seja valorizado, você está investindo em si mesmo. E isso provoca um crescimento, isso provoca um desenvolvimento. E quando você se expõe ao novo, você percebe, você começa a romper limites. E isso foi acontecendo comigo. Com isso, eu retomei aquela vontade, aquele ânimo de voltar a estudar, de me aprimorar, retomei meus estudos, voltei para a faculdade. Precisou acontecer algo drástico para que eu acordasse para a vida e saísse da minha zona de conforto. Eu não tinha acesso às ferramentas que hoje, como profissional, como analista comportamental, eu tenho. Eu tive que aprender a escavar o que tinha de melhor em mim, a entender, a extrair o meu potencial de uma forma, digamos assim, mais sofrida, por causa da necessidade. Mas eu agradeço todos os dias por essa
por essa oportunidade de crescer. Eu separei aqui algo importante para compartilhar com vocês, falando sobre a gente se expor ao novo, falando do momento atual, do avanço da tecnologia. Aqui, a maioria do pessoal que tá assistindo aqui dentro da sala do Zoom, a gente é da geração analógica, a gente não é digital, né? A gente é do século passado. Então, toda essa novidade, toda essa transformação que a gente está vivendo com o avanço da tecnologia, a gente ainda se surpreende com muitas coisas, porque tudo muda muito rápido. Até um tempo atrás, você precisava ser muito... você era valorizado como profissional quando você se colocava como um especialista numa determinada área. Hoje, isso não é o suficiente. Você tem que dominar a área em que você atua como profissional. Você precisa também ter um conhecimento adjacente das áreas que compõem ali, que complementam a área principal em que você atua. Hoje, os profissionais são valorizados pela diversidade de conhecimento. Não adianta eu ser específico e só saber aquele assunto relacionado àquela área. A tecnologia não nos permite ser assim. Ela nos empurra, ela nos pressiona a nos mantermos atualizados de uma forma constante. Então, quanto antes a gente entender como funciona os nossos padrões comportamentais, como que a gente lida com algumas das nossas emoções, porque eu não controlo as minhas emoções, eu posso controlar o resultado das minhas emoções, mas eu só vou saber disso se eu tirar um tempo para me observar, para analisar por que eu tomo decisões de determinada forma quando eu estou sob pressão, quando eu estou sob estresse. Eu preciso entender como que eu funciono. A gente se preocupa, como eu estava dizendo no começo, em conhecer, em aprender tantas coisas, e a gente não olha para dentro. E aí, no momento em que a gente se vê desafiado, falta autoconfiança, porque a gente não se conhece, porque a gente não sabe até onde eu posso ir, e como eu faço para destravar esse limite. A gente tem limite e a gente tem a possibilidade de destravar, de abrir essas travas que nos limitam, para a gente continuar crescendo, para a gente continuar evoluindo, se desenvolvendo, se tornando uma pessoa melhor, mais capaz, mais preparada para qualquer circunstância da vida ou para a grande maioria das situações que se apresentam no decorrer da nossa vida. A bagagem de experiências que a gente vive nos facilita, né? A experiência de vida libera essas travas, porque a gente já viveu tanta coisa, a gente já passou por tantas situações, então tem muita coisa que a gente já sabe como que a gente vai reagir, qual é a melhor maneira, qual é a melhor decisão, é melhor esperar, é melhor esfriar a cabeça, é melhor tomar essa decisão amanhã, é melhor conversar com alguém, ou não, eu posso decidir agora, eu posso ter essa tomada de decisão agora, o momento é agora, eu não posso esperar, senão passa essa janela de oportunidade. Mas ainda assim, muitas pessoas acabam perdendo a oportunidade, sofrendo, não vivenciando o melhor, não vivenciando o seu propósito de vida, porque ela não se conhece, porque ela não entende como funcionam as suas engrenagens. Por que ela age e reage daquela forma diante da situação A, B, C, D. Então, a tecnologia nos obriga, como eu disse, nos obriga a nos mantermos constantemente atualizados. Hoje não basta você trazer aquela bagagem de conhecimento do curso, da graduação, da pós-graduação que você fez lá atrás e que te fez obter sucesso na sua carreira durante toda essa sua trajetória. Aquilo não tem tanto peso se você não está atenado com o que está acontecendo no mundo agora, nas redes sociais,
na política, em tudo que acontece, que move o mundo, já que estamos no mundo globalizado, e tudo interfere na economia, na política, tudo se mistura, e você tem que saber, você tem que se localizar, entender um pouco de cada coisa para poder prosseguir e obter sucesso. Nessa caminhada de transformação, de desenvolvimento, de autoconhecimento que eu experimentei desde 2012, eu tive que enfrentar obstáculos de voltar a estudar, de entrar na faculdade, de ser até mais velha numa turma de 80 alunos, de ser até mais velha em alguns momentos que alguns professores da faculdade, lidar com a diferença de idade, com a diferença de classe social, sentar num banco de escola, no banco de faculdade e começar de novo. Começar de novo porque eu percebi que eu precisava de mais, conhecer mais, adquirir novas habilidades, promover e me preparar adquirindo novas competências. Então, eu vivi essa experiência de ter idade de ser professora, mas estar ali como aluna. E que os meus colegas, a boa parte deles tem idade de ser meu filho. E você viver esse choque, né, de gerações e conseguir se colocar ali de tal maneira que você consegue aprender com eles, mesmo eles sendo mais jovens, mesmo sendo da geração digital, né? Ainda assim, eu pude aprender com eles, com os professores, e viver experiências e criar vínculos que eu carrego até hoje. Tudo isso porque eu decidi aceitar o desafio que me foi proposto, que me foi empurrado lá atrás. Hoje, eu tenho acesso a ferramentas, testes, várias técnicas para que auxiliam as pessoas a se conhecer, a mergulhar dentro de si e começar a extrair os recursos, entender a bagagem que eu tenho, o que eu tenho de bom, as principais características que eu tenho, como é que eu utilizo isso ao meu favor, mas independente de qualquer coisa, quando você para e olha, tira um tempo. É importante, apesar de toda essa correria, você precisa tirar um tempo para analisar a sua vida, seu propósito, analisar em que momento você está, em que ponto da sua vida você está, por que você não está onde você gostaria de estar, o que você pode mudar hoje para ajustar essa rota de crescimento, de desenvolvimento, de transformação e de realização de sonhos, de conquistas, de você aprender a ser feliz durante esse processo de construção do seu novo eu e se permitir mudar, se permitir ser flexível, se permitir aprender com pessoas improváveis. Tudo isso, o autoconhecimento nos propicia e vai nos tornando uma pessoa melhor. E melhora, inclusive, as nossas relações. Quando eu me conheço, quando eu tenho mais autoconhecimento, é muito mais fácil desenvolver habilidades como empatia, como a perseverança, a resiliência. É muito mais fácil me relacionar com o outro, seja com o cônjuge, porque se eu sei como eu funciono, eu começo a observar, a ver com outros olhos o meu cônjuge, filhos, colegas de trabalho, amigos. E isso facilita, ameniza, quebra alguns padrões pré-estabelecidos. Porque eu começo a me colocar no lugar do outro e entender, poxa, essa pessoa talvez esteja passando por aquele momento de crise que eu vivi lá atrás. Deixa eu procurar entender a visão dele de mundo, por que ele age assim, por que ele reage assim, o que está acontecendo. Isso facilita as nossas relações. Me conhecer facilita as nossas relações, de um modo geral.
facilita demais o meu eu comigo mesmo, a maneira como eu me planejo, como eu me organizo, como eu determino qual vai ser a minha válvula de escape, o meu momento de descontração, como que eu equilibro os picos de estresse para não ficar doente, e também facilita meus relacionamentos, de um modo geral, sejam profissionais, sejam pessoais, sejam de colegas, de amigos. Eu costumo dizer que desenvolvimento é melhorar um pouco a cada dia. É algo que acontece de maneira, muitas vezes, sutil, e leva um tempo para você perceber o quanto você mudou. O quanto você mudou. Tudo que eu vivi nesses últimos 8 anos e meio valeu mais do que a minha vida pregressa antes de 2012, porque eu amadureci rapidamente. Eu peguei o time do que estava acontecendo e decidi não perder mais nenhuma oportunidade. Não é fácil estar aqui fazendo uma palestra, sabendo que está sendo transmitido, que isso vai ser replicado, isso vai ficar para sempre na internet. Mas eu decidi não perder mais nenhuma oportunidade. Está com medo? Vai com medo mesmo. O momento, a oportunidade está te chamando, está te desafiando. Vamos viver isso. Vamos experimentar isso. Vamos ampliar o nosso repertório de experiência de vida. Vamos nos tornar pessoas melhores. Sem medo de errar. Erra, mas já corrige. Já levanta a cabeça. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. E segue. Sem ficar se lamentando. O que passou, eu não consigo mudar o passado mesmo. Ninguém muda o passado. Mas eu consigo construir, como a gente bem sabe. O meu futuro, ele não está escrito, eu vou construir ele. E a cada dia que eu me exponho ao novo, que eu resolvo encarar desafios, me desafiar, me experimentar pelo novo, pelas oportunidades que estão ao meu redor, que estão diante de mim, eu me transformo numa pessoa melhor, na minha melhor versão. Esse é o desafio. Melhorar um pouco a cada dia. E é fundamental que você entenda e consiga acessar os seus recursos, o seu potencial escondido. Que você se conheça, que você saiba que os seus limites não é o fim. Não é, porque isso não é para mim. Por que não é para você? Se eu pensasse assim, eu estaria vivendo uma vida de fracasso. Se eu fosse esperar também o estímulo, ou que as pessoas acreditassem em mim, eu preciso acreditar primeiro. A visão do sonho, da realização, é minha. Então, eu tenho que acreditar primeiro, arregaçar as mangas e provar para mim mesmo, e automaticamente os outros vão ver, de que é possível. Que eu posso transpor essas barreiras. Que eu posso vencer os meus próprios limites. Eu posso me preparar para vencer esses limites, para aquilo não me limitar mais, usar as minhas fortalezas, as minhas características, as minhas qualidades, as habilidades que eu já possuo, o conhecimento que eu já possuo, para suprir as minhas deficiências, as minhas falhas, as minhas fraquezas, os meus pontos a desenvolver, como o pessoal de RH gosta muito de falar. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para algo que passa desapercebido de muitas pessoas. Por que é importante eu me conhecer? É importante porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Você precisa entender como você funciona. Por que você funciona dessa forma e como que eu posso mudar algumas coisas. Alguns padrões podem e devem ser quebrados. Mas primeiro eu tenho que me conhecer de uma forma mais profunda, passar um tempo comigo. Passar um tempo e usar as ferramentas, as técnicas que estão disponíveis, testes e ferramentas de coaching. Existem profissionais que podem te ajudar a isso. Eu faço uma parte dessa descoberta, eu utilizo ferramentas que propiciam essas descobertas. Use
use e abuse, mas é importante você se localizar, entender todo o seu potencial, a extensão da sua capacidade, porque a gente pode muito mais de verdade, não é jargão, não. Realmente a gente pode mais do que imagina. A gente pode, e a gente deve isso para nós mesmos. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Show! Parabéns, parabéns. Você comentou sobre um momento que foi drástico para você, que daí você deu uma retomada. Você percebe com seus clientes que normalmente, depois de algo drástico, volta mais forte, mais determinado. E na pandemia, as pessoas obrigatoriamente tiveram que buscar força onde elas não imaginavam que tinham. Que ferramentas você indica para esses momentos? E alguém já está perguntando aí que cursos você fez, né? Eu não coloquei a sua formação e tudo mais, porque é uma oportunidade também para você falar, linkando as ferramentas que você utiliza para facilitar o conhecimento, o autoconhecimento das pessoas. Ok, vamos começar do fim para o começo. A minha formação, eu sou graduada em administração e fiz cursos de analista, certificação como analista comportamental, a metodologia DISC e da metodologia APL Assessment. Utilizo essa ferramenta do teste de perfil comportamental como um ponto de partida dentro do projeto que eu desenvolvo, o projeto Redescobrindo Seus Talentos, que é para empreendedores digitais iniciantes 50+. Nas consultorias e nas mentorias também, é o ponto de partida, porque fazer um teste profundo, não é um teste, existem vários tipos de testes, né? Fazendo um teste profundo de análise de perfil comportamental, é um mapa que você tem sobre si mesmo. Ele revela, identifica as suas principais características comportamentais, suas principais habilidades, seus padrões comportamentais, suas limitações e suas fortalezas. É algo extraordinário. Extraordinário. Toda vez que eu aplico esse teste e faço a análise, né, faço a devolutiva com a pessoa, eu vejo a surpresa da pessoa, já com o relatório, e me surpreendo com a assertividade do teste, a acurácia desse teste. Então, é a principal ferramenta que eu utilizo hoje, de início, para começar a direcionar a pessoa para que ela realmente encontre o propósito dela, possa estruturar o negócio dela, ou estruturar a carreira dela, tanto profissional como no âmbito pessoal. Bom, a pandemia nos afetou, acho que a gente não tem ainda a noção plena do quanto isso nos afeta, ou vem nos afetando. A gente vai descobrindo algumas coisas com o passar do tempo. O principal que eu acredito que ajude é a leitura, né? Existem bons livros sobre a parte comportamental, de grandes filósofos, como é o Cortella, como é o Clóvis de Barros. Hoje a gente tem o mundo na palma da mão, né? Você tem o YouTube, você tem o Google, você tem palestras maravilhosas desses filósofos, do Leandro Carnal. E eu, justamente no ano da pandemia, que eu também tive que dar uma oportunidade, eu aproveitei uma oportunidade de começar o meu negócio, de começar a empreender no digital, na pandemia, no ano passado. Eu me alimentei, saí assistindo cursos, palestras, e me deu vários insights. Então, quando você procura pessoas confiáveis, pessoas que têm um lastro, né, que têm uma história, e você acompanha a atividade da pessoa, os artigos que ela publica, os vídeos que ela faz, isso vai te dando insights e te dá direcionamento para você saber o que eu posso fazer, de que maneira que eu posso começar a mudança na minha vida, a mudança que eu tanto quero, que eu tanto busco na minha vida.
Hoje a internet, ela facilita demais nessa parte, não tem como a gente ficar tão perdido tendo a internet para pesquisar, tendo o Google, tendo o YouTube para pesquisar e assistir um conteúdo de muito valor que tem aí gratuitamente disponível na internet. Cris, Erec, convidados, participantes, fiquem à vontade. Sim, André, eu queria te perguntar, porque uma questão relacionada a propósito, né? A gente tem ouvido muito falar assim de encontrar um propósito, porque daí a gente trabalha mais feliz, a gente tem uma relação pessoal de vida com seja lá o que a gente estiver produzindo, né? Mas eu às vezes me pergunto se a gente tem o grande propósito de vida, porque às vezes as fases trazem propósitos mais particulares, né? Quando a gente está saindo da faculdade, não tem família, talvez o propósito de vida tenha um enfoque, depois a gente constrói família. Você vê uma evolução do propósito, uma mudança dos propósitos nos clientes que você atende? Como é que é essa relação de propósito com encontrar, né, esse equilíbrio que você falou tão importante entre como eu me conheço e como eu aplico tudo aquilo que eu conheço de mim mesmo? Eu entendo que a gente precisa ter uma ideia, ter um norte, ter um propósito, algo macro que te norteie, mas você não pode só ficar pensando lá na frente. Aquela história de que você precisa ser feliz durante o processo, a nossa vida é muito frágil. Se eu só for me realizar, por exemplo, quando a gente é jovem, eu quero ter sucesso na minha profissão, comprar minha casa, poder viajar. Se eu só conseguir ser feliz, quando eu chegar lá, do outro lado do arco-íris, chegar no pote de ouro, e se eu não chegar? Então eu vivi uma vida totalmente sem graça, só trabalhando, pensando, não, um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou ter isso, um dia eu vou ter aquilo. Então, eu acredito que a gente tem que ter um propósito que norteie a nossa caminhada, a nossa trajetória de vida. E o curioso é que é só descobrir o meu propósito, como me realizar como pessoa e como profissional, nesses momentos, nesses últimos anos críticos, de altos e baixos da minha vida. Eu descobri que o meu propósito é realmente colocar essa facilidade que eu sempre tive de analisar uma situação, de analisar um processo, da pessoa me trazer um problema, e eu conseguir apontar para ela, olha, tenta por aqui. Você já fez isso? Poxa, não fiz. Eu vou experimentar. E a pessoa faz e dá certo. Eu descobri que o meu propósito é contribuir para que as pessoas se desenvolvam, sejam a sua melhor versão, e consigam encontrar o seu bendito propósito. Consigo encontrar a realização da vida, ter satisfação nas pequenas vitórias do dia a dia, e não esperar chegar numa coisa absurda, numa coisa top, top, top. Eu comemoro cada pequena conquista. Eu não sei se eu vou estar viva ano que vem, amanhã, semana que vem, eu não sei. Então eu comemoro mesmo que pareça algo muito simples, muito singelo, eu celebro, eu me alegro, eu me permito celebrar aquilo e compartilhar, olha, eu consegui realizar tal coisa, olha que bacana, se eu conseguir, você também consegue, não desiste, persevere. Joia, deixa eu te perguntar um negócio, Andréia. Eu tenho um filho de 14 anos, ele está na 9ª série, e agora eles têm que decidir o que eles vão fazer, né? No novo ensino médio, eles têm que decidir que profissão eles vão ter. Eu acho um pouco cedo, mas enfim. E aí eu lembrei dele quando você estava falando de achar esse propósito e também de pensar na vida, né? Um outro momento da vida, né? Então, eu imagino que isso esteja caindo, né? Ou qual é a faixa etária que você tem trabalhado e que você vê se reposicionar frente a um novo desafio, um novo, vamos dizer assim, um novo etapa da vida? Qual é essa faixa etária? Olha, eu acredito que por volta dos
16, 17 anos, em que a gente está naquela fase, assim, a gente está se tornando adulto, né? A gente não é mais criança, mas a gente também está se tornando adulto, está começando a se deparar, a gente tem que se deparar com algumas decisões importantes. A escolha de carreira, a escolha do curso que você vai fazer na faculdade. Não é algo definitivo, mas é algo que tem que ser bem escolhido. Então, eu acredito que a partir dos 16, 17 anos, a pessoa já tem que começar a buscar, a pesquisar de uma forma mais profunda e tomar decisões, para poder tomar as decisões embasados em algo que ele se imagina fazendo, pelo menos durante os próximos 5 anos. Não pode ser uma sentença de morte, né? Graças a Deus não é mais assim, né? Muitas pessoas que eu atendo, que eu converso, que eu reúno nas mentorias que eu faço, mentorias abertas que eu faço, eu vejo pessoas que trabalharam a vida inteira, se focaram a vida inteira numa determinada área, numa determinada profissão, e aí ela está perto de se aposentar ou está se aposentando, quer continuar trabalhando, tem que manter a cabeça funcionando, é saudável, quer ter uma renda extra, quer ter uma vida mais confortável, quer ter mais liberdade financeira, mas ela não quer fazer nada daquilo que ela fez a vida inteira. É uma geração que pegava qualquer coisa para trabalhar ou entrava numa empresa e tinha que torcer para crescer, ficar naquela empresa até se aposentar. Hoje o mercado é diferente, hoje é normal a pessoa ficar 2 anos numa empresa e começar a explorar e ir para uma outra empresa e ir adquirindo mais experiência. Há um tempo atrás, há um bom tempo atrás, isso era mal visto, a pessoa que ficava pulando de galho em galho. Isso era mal visto. Fulano não para emprego, tem alguma coisa errada com fulano. E hoje não. Hoje isso é louvável. A pessoa chega, bate um determinado teto, surge uma outra oportunidade, ela larga aqui, ela ainda tem uma boa prospecção de carreira aqui, poxa, mas eu quero experimentar trabalhar naquela empresa ali, naquela multinacional, naquela empresa assim, assim, assado. Quero ver como é que é fazer o que eu faço aqui, naquela outra empresa, naquele outro segmento. Então, eu acredito que nessa faixa etária de essa mudança para o ensino médio é complicado, né? Mas a partir de uns 16, 17 anos, eu acredito que o jovem já tem que começar a pesquisar e se imaginar, começar a pensar como ele se imagina, fazer aquela projeção, né? Sobre a sua vida, sobre a sua carreira, sobre o que ele pode fazer. Show de bola, obrigado. Cris, temos alguns comentários aí no chat? Temos no chat, a Cláudia Carvalho comenta assim, né, que é uma análise que norteia a pessoa ao caminho que está e quer seguir. Conhecer a si mesmo, como você funciona, é dar um start em sua vida. Acho que é bem bacana. Eu vou emendar, né, esse comentário da Cláudia. Muito legal isso que ela falou de dar um start na vida, né? Se conhecer, como dar o start, como realmente começar a vida. E depois ela complementa também, né? O propósito vai se moldando de acordo com a trajetória de vida, objetivos e sonhos, e eles não mudam realmente, não mudam se realmente você quer chegar a algo que te preencha, mesmo que você modifique sempre pela vida. Nós, seres humanos, temos a facilidade da mutabilidade. Então, acho que um pouco disso, comenta pra gente, André, como é que é assim, dar o start na vida e depois descobrir que você pode mudar? Você, de repente, é como se você nunca tivesse se visto plenamente no espelho, como se você não conhecesse plenamente seus traços, seu rosto. Você pensou que se conhecia, mas tinha alguns pontos do seu rosto que ficavam um pouco embaçado. E quando você consegue descobrir, quando você tem acesso aos seus recursos, às suas características, entende como você funciona, dá clareza. Essa clareza te abre um novo mundo. Acho que melhor do que falar, você olhar para um espelho embaçado, é você ir perdendo um pouco, ficando míope. Isso aconteceu comigo, eu fiquei míope, fui ficando míope, passaram-se, acho que uns 5 anos, você não percebe, você vai perdendo a qualidade da sua visão e você não percebe. Eu não conseguia mais
fazer sinal para o ônibus, porque eu não enxergava o nome do ônibus. Eu só enxergava quando ele estava em cima. Quando eu fui fazer um exame e o médico mexeu ali nas lentes, aí eu lembrei há quanto tempo eu não enxergava daquele jeito. Já tinham se passado 5 anos. Eu fiquei 5 anos pensando que estava enxergando de maneira plena e não estava. Não estava. E eu só percebi isso quando me apresentaram um novo óculos. Aqui, essa aqui são só as lentes. Uau! Eu estava enxergando o quê? Eu estava enxergando quase nada. Então, é isso que acontece. Aí você começa a rever seus planos, você começa a rever seus projetos, o seu propósito. Peraí, eu pensei que isso não era para mim. De repente é. Eu vou investir nisso, eu vou investir em mim, eu vou me capacitar. Ainda está em tempo de aprender, de crescer e de começar uma carreira, mesmo depois dos 40, mesmo depois dos 50. Né? Essa geração prateada está aí mostrando a que veio, mostrando a que veio. E algumas grandes empresas estão abrindo oportunidade justamente para o pessoal acima de 50 anos. Estão querendo contratar profissionais acima de 50 anos. Então, não é um fim, é um novo começo. Nossa, que legal. Olha só, a Zilma comenta assim, excelente. Eu sinto-me privilegiada por conhecer o seu trabalho e participar do seu projeto Redescobrindo os Seus Talentos. Olha que delícia, redescobrir os talentos. Vem muito com isso que você falou do, né, olhar o óculos. A gente às vezes está com os talentos e não consegue ver. E a Ana Oliveira está comentando aqui que ela hoje está fazendo uma mentoria e aos 64 anos está tendo oportunidade de autoconhecimento e está mudando de profissão. Quem disse que a gente tem limite, né? Que maravilha. Rompendo os limites, né? Rompendo os nossos próprios limites. E eu complemento ainda o comentário aqui da Cláudia, que continua ali ativa no chat, né? Aqui no chat, o que te traz prazer, felicidade e você realiza em sintonia corpo, mente e sua essência é maravilhoso. Aí você sabe que está se conhecendo e usando os seus recursos. Fantástico. Essa turminha do projeto me enche de orgulho. Vera, vou te chamar que nós, Vera, que nós estamos ali às 19h56, como é que fica a nossa programação? Continuamos aqui abrindo do chat e terminaram os comentários. A gente podia deixar para alguma outra pergunta, se quiser abrir o microfone, fique à vontade, né? Para fazer algum questionamento, algum apontamento, fiquem à vontade. O pessoal do YouTube não pode fazer isso, vocês são privilegiados. Mas vocês podem comentar ali no chat que a gente repassa para vocês, Também. por vocês, tá? Sim, isso. Eu ia comentar rapidamente, né, que essas novas gerações agora, elas vão ter de 7 a 10 profissões, né? Então, o meu filho estava falando comigo, eu pensei em engenharia mecânica. Falei, por que mecânica? Para mexer com carro. Eu falei, olha, então vai para eletrônica, né? Porque carro vai ser elétrico, né? Então, ele tem 3 do médio, 5 da engenharia, então, depois uma pós, tem 9 anos aí, né? Então, em 2030, que tipo de carro você acha que vai ter na rua? Eu falei, então, ele realmente parou para pensar, né? Porque até para eles é muito rápido, né? É muito rápida a mudança. Então, eu falei para ele, fica tranquilo, porque eu fiz análise de sistemas, a minha primeira faculdade foi análise de sistemas. Eu entendi processos, eu entendi automação de processos, depois eu fui para administração também, André, e o que acontece? Eu utilizo sempre isso, né? Eu tive cálculo diferencial integral lá em análise de sistemas, então eu sempre tive tranquilidade para fazer cálculos na área administrativa, a parte financeira, a parte de RH, para mim não era problema, né? E isso, então, uma coisa ajudou a outra, né? São tijolinhos que a gente vai montando para a gente ter, então, ou conseguir passar, atravessar vários rios aí, porque a gente tem essa bagagem, né? Agora, eu vejo também que aqui os profissionais inquietos, vão falar que é 30 a mais, a gente tem a seguinte situação. Muitas pessoas também fazendo essa mudança, né? Ou seja,
terminando uma fase, procurando outro ciclo. A Ana comentou agora, 64 está mudando para outra coisa, eu também estou mudando algumas outras coisas, enfim, a gente está por aí. Isso você vê como algo... A minha percepção está correta ou não? Como é que você está sentindo isso daí, os 30, 40, 50 a mais? Olha, eu acredito sim, a sua percepção, eu compartilho da mesma percepção que você. É aquilo que eu tinha comentado. Quando eu era jovem, isso foi outro dia, a profissão assim que a gente via que tinha que ficar estudando o resto da vida, tinha, né, que chamava bastante atenção, era medicina. Não, médico estuda a vida inteira. Hoje, todas as profissões te exigem, pelo avanço da tecnologia, que você permaneça aprendendo, se aprimorando, atualizando e adquirindo conhecimentos satélites. Então, não tem como você parar de aprender. Se você parar de aprender, você vai ficar estagnado, você vai entrar numa bolha no mundo particular. Você vai sair fora da órbita do mundo. Não tem como. A gente precisa se manter atualizado e aprender rápido, né? A saber filtrar. A gente é bombardeado de informações o tempo todo, então eu tenho que aprender a filtrar aquilo que realmente é importante, não é fake news, é real, acrescenta na minha vida como profissional e como pessoa, porque as coisas acabam se misturando, né? É como aquela frase, eu nem sei se o pessoal ainda usa isso no RH, quando você participa de um processo seletivo, talvez numa linguagem diferente ainda se utilize, né? Cite 3 pontos fracos e 3 pontos fortes. E tem gente que não consegue se enxergar numa pergunta, é uma pergunta muito básica, que todo mundo sabe que vai ter lá, vai ter na entrevista. E hoje não é só para você citar, você tem que se colocar, você tem que demonstrar como a situação, como que você identificou isso. Como que você utilizou seus pontos fortes para solucionar um problema na empresa em que você trabalhou? Como que você identificou, como que você driblou os seus pontos fracos, as suas limitações, para poder gerar o resultado na empresa em que você trabalhou? Não é simplesmente pontuar quais são meus pontos fracos e os meus pontos fortes. Se a pessoa não se conhece, ela não vai conseguir identificar em que momento que ela utilizou aqueles recursos que ela possuía ou aqueles que estavam meio deficitários. Então, é constante, é uma atualização, é permanecer aprendendo, atualizado e curioso, como criança. A gente tem que manter essa chama da curiosidade. Muito obrigado, somos inquietos mesmo. Vera, vamos fazer o sorteio? Como é que você... Vamos prosseguir aí, por favor? Quer que eu prossiga? Então, a ideia é a seguinte, André. Pode prosseguir. Nós temos um livro, né, que a Vera vai mostrar para a gente ali. Olha só o nome, O Poder dos Inquietos. E, então, a gente sempre deixa para o nosso convidado, palestrante, né, que faça, então, a escolha aí da pessoa que interagiu, que tocou, que fez uma pergunta que te chamou mais atenção. Não precisa justificar, é só um sentimento teu mesmo, para fazer esse sorteio. Depois a Vera acaba encaminhando para casa dessa pessoa, tá bom? Então agora a batata quente está com você, Andréia. Nossa, eu vou partir para a quantidade, né? Quem mais interagiu aqui no chat e participou foi a Cláudia. Show de bola. Legal. Obrigado, muito obrigado, Andréia. Vera, parabéns, considerações tuas? Sim, parabéns, Cláudia. Passe o seu endereço para a gente, que nós vamos encaminhar pelo correio para ti, tá? Erec, só deixa os nossos canais de contato, tá? Nós queremos que as pessoas estejam conosco no nosso grupo do WhatsApp, se desejarem. E quais são os nossos canais para conhecer as nossas inquietudes? Joia. O nosso principal canal é que a gente está
Recomendando o nosso site, né? www.profissionaisinquietos.com.br. Lá a gente tem o link para as nossas redes, tanto para o Instagram quanto para o Face, e a gente, você já aproveita e já vê alguma coisa, já comenta, inclusive para o YouTube também, né? Onde na semana que vem esse vídeo vai estar disponibilizado lá no nosso canal. Você aproveita e vê vários outros vídeos muito interessantes que a gente está organizando com muito carinho para vocês lá. Isso daí? Cris, algum detalhe? Sim, vamos para a nossa foto tradicional. Foto. Show! A menos que eu tenha esquecido mais algum outro detalhezinho, acho que não, né? Gente, nós fazemos assim por hábito uma foto, por exemplo, dar tchauzinho para o pessoal que não esteve presente, que de alguma forma não pôde estar, né? Então, quem puder abrir a câmera, coloca a mão, faz aquele sorriso maravilhoso, levanta aqui, para que a gente possa... Aê, foi! Então, a gente coloca ali nos demais inquietos, né, que estão aqui conosco, que não puderam vir, que eles sintam também esse calorzinho aqui nosso. Pronto, foi a foto, foi. Só vamos ter certeza que salvou, né? A foto. Tá ótimo. Gente, muito obrigado a todos, um grande final de semana para vocês. A cada 15 dias, venha, procure, entre lá no nosso site, e a gente vai conversando. Muito obrigado a todos, boa noite. Boa noite, obrigada, Andréia, parabéns, até a próxima, gente. Boa noite, pessoal.